Galera, bom dia. Estamos em quinta-feira, 8 de junho de 2023, né? Às 11h56 da manhã. Ô, gente, vamos rápido, né? Porque você já deve saber que a WWDC, o primeiro evento aí, né, de 2023, foram dos dias 5 a 7, certo? Aí de junho, e estamos hoje no dia 8 aí, certo? Então, vamos lá, gente. Quais aparelhos, certo, de iPhones aí que receberão iOS 17, certo? Lembrando que iPhone X, certo? X comum, né? Sem ser com letra nenhuma na frente. iPhone X e iPhones 8, 8 Plus morreram com o iOS 16, certo? Só terá aí de iPhone com iOS 17 o iPhone SE de segunda geração e posteriores, certo? Todos os iPhones SE de segunda, terceira, quarta geração, não sei se existe, acho que não, né? Aí terão. Agora o SE de primeira geração já morreu faz tempo. E agora, né, só vai ter do SE segunda geração para cima. Aí os iPhones X da área X morreu no iOS 16. Agora no iOS 17 vai receber o iPhone XR, XS+, XS. iPhones 11 também, todos os da família do 11, o 11, o 11 Pro e o 11 Pro Max. Todos da família do iPhone 12, que é o 12, o 12 mini, o 12 Pro e o 12 Pro Max. Todos os iPhones da família do 13, né, que é o 13, o 13 mini, o 13 Pro e o 13 Pro Max. E todos da família 14, que é o iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max, né? E vai ter os iPhones 15 desse ano, que já vão vir com o iOS 17 de fábrica, né? Então, esses aí suportarão, né, já suportam, no caso, o iOS 17 aí, os betas, e suportarão no futuro os iOS 17 lá em outubro, certo, gente? Só que tem um lindo detalhe aqui, certo? Que é os iPhones 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max, XR e SE de segunda geração. O que acontece? Apesar deles suportarem o iOS 17, tem aí tecnologias aí do iOS 17 de reconhecimento a longa distância, certo? Que precisa de um plugin, certo? Interno no hardware do aparelho. E esses aparelhos têm deficiência desse plugin, ou seja, não tem ele. Então, vai funcionar o iOS 17 nesses aparelhos, do iPhone 11 para até o SE de segunda geração aqui nessa lista, certo? Só que esses aparelhos, infelizmente, algumas funções do iOS 17 não serão compatíveis com esses aparelhos. Então eles já vão suportar um iOS 17, certo, backline, né, com poucas funções ali. E creio que por causa disso eles não receberão mais o iOS 18. Então esses aparelhos devem morrer aí com o iOS 17 aí lá na WWDC 2024 no ano que vem, certo? Então fica esse detalhe já para vocês, né? Agora no caso dos iPads, né? Vamos lá. Os iPads Mini 5, certo? O iPad Mini 5 e todos os iPad Mini acima da quinta geração dos iPad Mini receberão iOS 17. O iPad sexta geração e superiores, iPad 6, 7, 8, 9 e 10, o meu 5 não, calma aí que eu já vou explicar também um negócio sobre isso, certo? O iPad Air terceira geração e superiores, iPad Air 3, 4, certo? E por aí vai, não sei todos os iPad Air que tem no momento na praça. E os iPad Pro, a partir do iPad Pro de segunda geração e todos os posteriores terão iOS 17. Quais aparelhos, né, no caso, não morrerão no iOS 16, entre aspas, no caso dos iPads? É o iPad quinta geração, que é esse meu, certo? Não receberia o iOS 17, e o iPad Pro primeira geração, certo? Aí é que vem a curiosidade agora, porque eu tô falando não receberia, né? Porque no site da Apple estão falando, listados lá, que iPad Pro primeira geração e iPad normal quinta geração
não vão para o iOS 17, ou seja, não teria o iOS 17 nem o beta, né? Agora a curiosidade que eu trago é que existe sim IPSW do iOS 17.0 beta para o iPad 5 e teve uma atualização essa madrugada que tem também para o iPad Pro de primeira geração. Certo? O que eu acho? A Apple ainda está indecisa dos aparelhos, dos iPads que terão ou não a iOS 17 e deixou aí a disponibilização enquanto ela está indecisa, o Beta 1, certo? Do iOS 17 para o iPad Pro primeira geração e o iPad quinta geração, certo? Então quem é dono assim de iPad 5 igual como eu já fiz o download, certo? Que no meu computador aqui, ó, certo? 6,88 GB de espaço que ocupa. Já baixei o IPSW já do iOS 17.0 Beta 1 para o meu aparelho. No futuro, se eu quiser atualizar, certo? Tá lá. Eu só não sei se ele vai receber o 17.0 versão final em outubro, certo? Porque pela Apple parece que não, certo? Então, quem é dono de iPad Pro 1, certo? E iPad 5, façam o download desse IPSW o mais rápido possível, certo, gente? Aí aonde que vocês agora baixam, né, esses IPSW? Para iPhones, vou deixar na descrição, certo? É esse IPSW Beta Dev iOS 17.x e para iPads é esse IPSW Beta Dev iPadOS 17.x. E para quem precisa e quiser baixar por OTA Delay, certo? Por certificado, instalem aí os certificados do Apple Beta aí, certo? Do iOS 16.2 aí, certo? No site betaprofiles.dev, né? E quem quiser bloquear, tem o BlockOTA lá também, certo? No caso aí, vamos habilitar aqui para iPads, é onde que está o detalhe, né? Vamos ir lá no site, certo? Do ipswbeta.dev, tá aqui, iPadOS 17. Aqui são os betas do iOS 17, né, gente? Deixa eu fechar essas propagandinhas que daqui na área aqui, né? E aqui tá falando, ó, choose an iPad, certo? Vamos lá. E tá falando, gente, ó, para fazer download de IPSW beta nessa página, precisa botar essa senha que tá em vermelho aí na hora dos downloads, certo? Então não venham na descrição aí, na descrição não, nos comentários do vídeo, então qual que é a senha? Quem pulou o vídeo vai ficar sem saber, ó. Tô deixando bem, ó, entendeu? E é isso que tá em rosa aqui, em vermelho, rosa, magenta, rosa choque, não sei que cor que é essa direito. Tá aqui, ó. Esse bem grande aqui, ó. Certo? Já tá falando na página, então depois não resolvam, né? Aí, gente, tem todos os aparelhos aqui, certo? Vocês vão escolher aqui o download de acordo com o modelo do aparelho de vocês. E aqui embaixo vocês vão ver o detalhe, certo? Vamos lá, aqui, ó. Tá aqui. Nesse canto de cá, tá aqui. iPad Pro de primeira e segunda geração, terceira e quarta geração, certo? O iPad é conjunto. Lembrando, no site da Apple tá falando o quê? Que o iPad Pro primeira geração não teria iOS 17. Já aqui nesse site tem o download do IPSW do iOS 17 Beta 1, que é compatível para todos os iPad Pro de primeira a quarta geração, um único IPSW. Então, quem é iPad Pro primeira geração, já vem aqui e faça download desse IPSW, certo? Vou clicar aqui para vocês verem, né? E vai estar aqui, ó, certo? De primeira, segunda geração, aí tem de 12,9 polegadas, iPad Pro terceira geração, quarta geração, certo? E de 11 polegadas também. Tá aqui, 17.0 beta, a build dele 21A5248V, lançada aí na WWDC 2023 em 5 de junho de 2023, e tem 2 downloads pelo site oficial da Apple, certo? Ou pelo WeTransfer. O da Apple, vocês vão precisar de ter conta apadrinhada aí no Apple Developer, certo? Se vocês não tiver, vocês vêm pelo WeTransfer, aí vocês põem aquela senha lá em cima, lá que tá em vermelho, né? O que acontece? Vou clicar aqui no WeTransfer para vocês verem, certo? Vai cair nesse site aqui do WeTransfer, né? De download aí, certo? E aqui vai estar aqui, ó. Vai ter um negócio que vocês aceitar os cookies aqui pela primeira vez, vocês vão clicar no Accept All, certo? Vai ter também nesse branco com o negócio de Accept aqui também em azul, vocês clicam,
né? Como eu já cliquei ontem para mim baixar aqui, né? Para ver como que baixava e botar no meu Windows aqui, eu já botei. E aqui no lugar do password aqui, certo? Vocês vão botar aquele lá, né? IPSW, né? beta.dev, né? Que tava lá. O ponto também faz parte também, né? Aí vocês dão continue, certo? E vai estar aqui, certo? Que aí vocês podem baixar aí o Restore IPSW aí, certo? Tá aqui, ó, né? Aqui, ó. iPad Pro A12X, A12Z, certo? 17.0, 21, A5 não sei o que. Restore IPSW, certo? Tá aqui, ó, 7 GB aí no caso desses iPad Pro, certo? E tem a seta de download, vocês vêm aqui em download e façam download, certo? Então, quem é iPad Pro primeira geração, aproveita, certo? Que tem ainda iOS 17 beta para o seu aparelho. Aproveita antes que saia do ar, certo? Que na hora que a Apple vê que esses IPSW aí, né, de teste dela vazaram aqui, ela vai tirar, né? E aqui também no caso do iPad 5 é a mesma coisa. iPad 6 em diante tem iOS 17 pela Apple, mas o iPad 5, como a Apple ainda está indecisa ou não de ter, ela chegou a lançar o beta para o iPad 5. iPad de quinta geração, certo? Então quem for iPad 5 e sexta geração, o download é junto aqui também. Vocês clicam aqui, certo? No ícone aí do iPad onde que está escrito iPad 5 e 6, né? Aí o que acontece? Aí vocês vão escolher, né? Deixa eu fazer aqui de novo, porque eu dei muito zoom aqui na tela e bugou aqui, certo? Aí tá aqui, né? Que é iPad 5 e 6, iPad OS 17, certo? Aí tá aqui o download pela Apple ou pelo e-transfer. Vou clicar aqui no e-transfer, né? Vocês podem, se vocês tiverem acesso no Apple Developer e pago da Apple, vocês vão. Aí na password aqui é a mesma coisa, IPSW, certo? Beta.dev. Aí vocês dão um continue, certo? Aí tá falando, né? Ó, tá falando que a senha tá errada. Então vamos lá, né? Vamos lá de novo. IPSW beta.dev. Aí tá aí, gente, ó. iPad 64 bit, Tautid ATSC, certo? 17, tarerê, tararam, certo? Ele tem 6,1 GB nesse caso e vocês podem fazer download aqui. Tirando o iPad 5 e iPad Pro primeira geração, os outros que são compatíveis estão todos aqui. É só vocês olharem na lista qual que é o download referente ao aparelho de vocês e façam aí o download aí, certo? Eu já fiz o download do meu aparelho, certo? Do quinta geração, porque se lá na frente aí não recebeu o iOS 17.0 versão final, pelo menos já tem um do beta, certo, gente? Aí vem as recomendações agora. Quem que eu recomendo já ir de cara e atualizar para o iOS 17 aí, esse beta 1, certo? Todos que querem jailbreak no futuro, certo? E querem sair daquelas amarras também da Apple também, certo? De ficar aí, ter que usar certificado, né? Para os vendedores de certificado. Graças a Deus, acabou a festa, gente. Acabou a festa aí dos vendedores de certificado. Já que tem IPSW de iOS 17, só compra certificado quem quiser agora, né? Porque certificado vai morrer com o iOS 16. E como vocês podem ver, dois aparelhos, dois iPads que morreriam no iOS 16 estão com o iOS 17 aí, beta aí na praça, né? Nesse site, só vocês virem aqui. Vou deixar a descrição aí na descrição, aliás, o link na descrição, vocês pegam, certo? Quem já for os outros aparelhos que são compatíveis já direto, só baixa lá no Beta Profiles lá o certificado, certo, de download aí do beta aí do iOS, certo? Já vai aparecer iOS 17 ali como opção para vocês fazerem a atualização ali, upgrade ali pelo OTA ali nos ajustes de vocês, certo? Então, quem que eu recomendo ir para iOS 17 hoje? Primeiro, quem não tá afim do iOS 16, certo? Do jailbreak do iOS 16, só para ficar livre aí dos aplicativos de terceiro instalar quais vocês quiserem aí, certo? Então podem já subir para o iOS 17, certo? Via iTunes ou via OTA aí pelo certificado, certo? Ou então
quem já está com iOS 16.2 para cima, certo? Que são ali os não Ditcool, né? Apesar do iOS 16.2 e o 16.3 ali já terem alguns exploits para jailbreak, ter exploit, gente, ter brecha de jailbreak não quer dizer que terá jailbreak, certo? O exploit é apenas a vulnerabilidade que permitirá jailbreak para essas versões no futuro, certo? Mas ter exploit, o iOS 14.8.1 teve exploit, certo? Para os A9, A10 e A11 na época, né? Para iPads, e até hoje estão lá só com jailbreak pelo checkra1, não teve pelo uncover, certo? Então, ter exploit não significa ter jailbreak, certo? E como os aparelhos aí, os mais viáveis do iOS 17, os certos mesmo de terem jailbreak até o momento, são, certo? Com total certeza, 100% de certeza, são os do Ditcool, né? São aqueles que estão entre o iOS 16.0 e o 16.1.2. Quem tiver com 16.2, 16.3, maravilha, pode esperar jailbreak, certo? Só Deus sabe quanto que eles vão sair, né? Se vai sair em outubro, novembro ou dezembro desse ano. Pode esperar ali que provavelmente deva ter jailbreak para esses aparelhos. Tô falando provavelmente porque o Ditcool eu tenho certeza, mas 16.2 para cima eu não tenho tanta, né? Vocês podem ficar esperando aí. E aí, mas quem já tiver com 16.3.1 para cima, atualizem já para o beta do iOS 17, certo? Atualizem e fiquem no beta, certo, gente? Porque o beta é a versão primordial para ter jailbreak. Quanto menor a versão de um iOS, mais fácil jailbreak para ela, né? E qual que é a versão mais fácil de um iOS quanto eles lançam? São os betas, certo, gente? Então, se o iOS 17 está no beta hoje, pode ter certeza que a Apple logo em seguida vai lançar um beta 2, um beta 3, barrando brechas de jailbreak no beta 0 ou beta 1, como vocês queiram chamar aí do iOS 17, que é esse do momento que está aí na praça agora, certo, gente? Então, já deixando como eu tô falando dos aparelhos compatíveis, já tô falando das curiosidades também desses iPads e tô falando também quem deve ou não atualizar o seu aparelho para o iOS 17, certo? Quem não gosta de jailbreak e quiser usar aplicativo de terceiro, ou gosta de jailbreak e quiser uma facilidade a mais de jailbreak no futuro, né? E também ter os aplicativos de terceiro instalando aí sem certificado, sem mais porcaria nenhuma de developers, design, escala, essas palhaçadas toda. Atualiza para o iOS 17 e seja feliz, ó. E aí o Rolinha, certo? O colega lá do Tesla, certo? Que tem o Tesla lá, não sei se deve saber quem que eu tô falando, né? E tudo, o colega lá, o motoqueiro também, o Donkey Kong, certo? Esse pessoalzinho que vendia, cara, ó, beijo pra vocês, certo? Apesar do motoca eu não ter nada contra ele não, já tive no passado, mas já tá resolvido tudo, mas também como ele também vende, eu mando um beijo pra ele também junto também, por causa de que, gente? Morreu, cara, morreu, infelizmente, certo? Quem vivia disso aí vai ter que arrumar outra função de vida, às vezes o motoca ainda vai poder vender ainda por causa do design lá dele aí, ele vai ter outras fontes, certo? Que ele é tradutor design, certo? Ele vai arrumar outras coisas para ele. Aquele lá já é garantido na vida. Agora a Rolha, Donkey Kong, esses aí, que ficava fazendo um cartel, né, um monopólio dentro da Apple com coisas aí de certificado aí, revogando o certificado das pessoas, que era uma coisa legal, que isso aí o motoca não fazia, certo? Vocês sabem das histórias aí do DK, né, revogando. Eu trouxe aí, né, a disputa do Kibe também, aquele negócio do um quibando o outro, certo? Então, estamos aí, gente. Acabou, foi passado, certo? Aí vocês falam, mas meu aparelho não recebeu, no caso do iPhone X, certo? E dos 8 e 8 Plus, o que vocês vão fazer já que eles não vão para o iOS 17? Ô, gente, especulações, mas como a Apple está sofrendo sanções na Europa e Estados Unidos, certo? Ela vai, esses aparelhos, certo? Esses aparelhos que morreram com o iOS 16 e não receberão o iOS 17, em breve, lá em outubro, quando a Apple lançar, certo, os primeiros iPhones dela aí com a iOS 17, que vai ser os iPhone 15, os iPad que vai vir aí esse ano aí também com o iOS 17, né, lá em outubro,
a Apple vai lançar uma versão extra do iOS 16 que vai eliminar, certo, os certificados para esses aparelhos que morreram com a iOS 16 e assim não sofrer sanção nenhuma da Europa bloqueando o aparelho com certificado, certo? Então, quem morreu com a iOS 16, aguardem essa versão extraordinária, certo, do iOS 16 que a Apple deve soltar lá em outubro ou novembro desse ano, que vai matar a necessidade de certificados com esses aparelhos também, certo? Então não é porque o aparelho não foi para o iOS 17 que ele vai ficar dependente de certificado, certo? E outro detalhe, mesmo aos aparelhos mais antigos que morreram no iOS 15, certo? No iOS 14, no iOS 13 e por aí vai, também esse negócio de certificado vai acabar. Por causa de que, se acabou agora no iOS 17, a Apple vai matar os seus servidores de certificado. Se ela matando os servidores de certificado, o que vai acontecer com os aparelhos que dependem de certificado que morreram lá nos iOS mais antigos? O certificado da Apple vai ser vitalício, vai ser pro resto da vida, certo? Então já vai no primeiro aplicativo de certificado que está lá nesses aparelhos que já morreram com a OS 15, 16, iPad 16 não, iPad 15, 14, 13, 12, 11, 10 e 9 dessa era aí, certo? Vai instalar uma vez e vai ficar para sempre, porque já não vai ter mais servidor de certificado pela Apple. Ela matou para ela ficar aí com esse negócio aí, né, da União Europeia e dos Estados Unidos aí, certo? Então, adeus, era certificado. Foi muito bom te conhecer, mas passado virou museu, certo? É igual o trenzinho da alegria, né? Aquele trenzinho de palhaço, ainda tem alguns ainda que circulam no país, mas ele ficou igual Xangai, né? Xangai, para quem conhece, né? Acabou no Brasil em 94. Hoje já não existe mais, né, Xangai, então é igual isso, né, virou Xangai, ninguém usa mais, tá lá, tá nos museus, certo, existe Xangai no museu ainda, aqui na minha cidade mesmo, no Parque da Lajinha, tem lá um bonde lá de Xangai, lá, certo, tá lá na frente do Museu Mariano Procópio, também na linha férrea da MRS ali também um trem parado ali de passageiros, né, tá ali, tá na sucateando ali com o tempo, mas tá ali de mostruário, né, do que foi um dia, mas tá lá, existe, mas não tem mais utilidade, certo? Então assim também vai ser agora com os iOS 17 e superiores. E iOS 16 e inferiores, né, os que tiver com iOS 16, a Apple vai soltar essa versão mais futura aí do 16 para dar fim nisso aí, certo? Essa amarra de certificado. E os aparelhos mais antigos, é o que eu falei, vai instalar, certo? Já não vai ter mais certificado, o certificado vai ficar ali, a Apple vai parar com essa briga de atualização de certificado dentro do servidor dela, aí instalou uma vez, adeus, cara, vai ser permanente. Então vocês aí que tem aí, e-Sign, certo? Quem tá com o iOS 14, 13 aí, certo? E-Sign, Scarlett, instalou o aplicativo uma vez, acabou, cara. O certificado nunca mais vai revogar, porque já não vai ter mais certificado dentro da Apple, certo? Então, fiquem felizes aí, certo, gente? É isso, espero que gostem do vídeo, qualquer novidade eu trago à tona. Novamente falando, donos de iPad quinta geração e iPad Pro de primeira geração, pulem nesse site, façam download desse PSW o mais rápido possível, certo? E usem isso aí como trunfo para vocês atualizarem para esse beta do iOS 17 quanto vocês quiserem, certo, gente? Nos vemos na próxima, espero que gostem e até a próxima, se Deus quiser.